nós vamos falar sobre contabilidade tributária, mas antes de começar a mexer com a apostila, eu preciso explicar para vocês algumas coisas para ficar todo mundo, pelo menos, sabendo o que vai fazer, né? Errando, mas sabendo. Pelo menos, porque errar sem saber é pior, né? O pior é acertar quando não sabe, que aí acha que dá para fazer prova assim, não dá. Tá bom? Então, o que que nós vamos ver? Nós vamos ver, primeiro, a questão da tributação das empresas. O que cai na prova são essas três. No Brasil, nós temos 4 possibilidades. Porém, na prova são 3. Além dessas 3 que caem na prova, tem o Simples Nacional, né? Só que isso não é cobrado em prova. E aí vocês têm que memorizar e entender como é que funciona cada uma dessas formas de tributação para poder, na hora da prova, pelo enunciado, vocês já vão saber o que está se pedindo e qual o caminho que tem que tomar para poder fazer a questão correta, ok? Então, olha, lucro real, a exemplo do lucro presumido, do lucro arbitrado, o nome é sugestivo. Por que que é lucro real? Porque que no lucro real nós temos um confronto entre receitas e despesas. Todas as receitas, sejam elas tributáveis ou não, serão lançadas dentro da relação das receitas. Da mesma forma, as despesas, sendo dedutíveis ou não, nós vamos lançar dentro de despesas, ok? Então, nós temos que fazer esse confronto entre receitas e despesas. Esse confronto entre as receitas e despesas resulta em um valor, né, que nós vamos chamar de lucro ou prejuízo, que vem a ser o resultado contábil. O resultado contábil, ele pode ser positivo, o que significa que nós vamos ter um lucro, né, contábil. Na prova vocês vão encontrar muito lucro líquido, que é a mesma coisa que lucro contábil. Ou pode ser também negativo, chamado prejuízo contábil ou prejuízo líquido. Uma vez chegando a este resultado positivo ou negativo, o que que o governo pede para se fazer no lucro real? Ele diz para as empresas: nem todas as receitas são tributáveis e nem todas as despesas são dedutíveis. Então, o que que nós temos que fazer? Adições ou exclusões. Então, nós temos mais ou menos ajustes fiscais, que é justamente as adições. O que que significam as adições? Normalmente são despesas indedutíveis ou exclusões. O que que são as exclusões? Receitas não tributáveis. Então o governo diz: olha, nem todas as receitas que você lançou aqui são receitas boas, entre aspas. Da mesma forma, despesa. Tem despesa aqui que eu não aceito. E é claro e evidente que nós vamos ter muito mais despesas indedutíveis do que receitas não tributáveis, né? E na prova, o que que cai de adições, despesas indedutíveis? Os clássicos. Despesas indedutíveis, que caem na prova sempre. Brindes, doações,
multas fiscais e resultado negativo da equivalência patrimonial, que é resultado positivo. Receitas não tributáveis. Normalmente é o resultado positivo da equivalência patrimonial. A partir deste momento, nós chegamos a um novo resultado. Este resultado é chamado resultado fiscal. E aí o que que significa? Eu posso da mesma forma ter um resultado positivo chamado lucro real ou lucro fiscal, ou ainda lucro líquido ajustado. Tudo isso é nomenclatura das provas. Ou um resultado fiscal negativo. Isso tem dois nomes. Ou prejuízo fiscal para o imposto de renda, ou base de cálculo negativa da contribuição social. Então, reparem, por que lucro real? Justamente porque o governo pede que se faça o confronto entre receitas e despesas contábeis. Todas as despesas e receitas são lançadas na contabilidade e após esse confronto nós apuramos um resultado contábil. Se for positivo, lucro contábil ou lucro líquido. Se for negativo, prejuízo contábil ou prejuízo líquido. A partir deste momento, a empresa está no lucro real, o governo diz: eu quero que façam ajustes fiscais porque não aceito todas as receitas e despesas que estão ali dentro. Então, os ajustes fiscais são as adições ou exclusões. Adições são normalmente as despesas indedutíveis, exclusões, receitas não tributáveis. Algumas delas estão aqui que caem na prova, sempre caem em prova. A partir do momento que nós vamos ajustar o nosso resultado contábil, nós vamos chegar num resultado fiscal, que muda de nome. Passa a ser lucro real ou lucro fiscal, ou ainda lucro líquido ajustado. E se for negativo, prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa da contribuição social. Nós vamos ver daqui a pouco como é que funciona isso aí. Ok? Bom dia, alegria. Bom, deixa eu botar o nome aqui, né? Porque meu nome é Paulo Henrique Pegas e estou aqui fazendo a disciplina Contabilidade Tributária, né? Que meu amigo Paulo Roberto Mercedes já fez a parte relativa ao imposto de renda, PIS, COFINS, né? A parte do lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e também as contribuições para o PIS e COFINS. E aí eu fico com a parte de ICMS e também com a estrutura básica, mas eu vou fazer um pedacinho do imposto de renda com vocês em relação à mudança de lei, o que pode de repente ser cobrado em concurso um pouquinho mais adiante. Só uma informaçãozinha, dos 15 que estão aqui, juntando os dois colegas que acabaram de chegar, quem está fazendo uma turma de concurso pela primeira vez? Eu tenho só uma noção, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Tá. Essa turma, eu não sei se todo mundo sabe, se quando vocês fizeram a inscrição ficou muito claro isso, essa turma tem o seguinte objetivo: dar a estrutura básica para vocês estudarem em cada uma das disciplinas para frente, né? Seria o primeiro contato com uma turma de preparatório, que é um jeito diferente de estudar daquele que a gente estuda ou na graduação, ou num curso profissionalizante de extensão, ou numa pós-graduação. É um jeito diferente, embora não se reinvente a roda, né? O conceito de tributo aqui vai ser o mesmo conceito que a gente dá lá, o conceito do ICMS, a forma de calcular, vai ser a mesma forma.
só que a gente tem um direcionamento para o concurso público, a forma como as bancas trabalham nos concursos públicos, a forma como elas cobram as questões e como a gente tem que estudar. Então tem um objetivo, bom dia, tem um objetivo de dar a estrutura básica forte, por isso às vezes é uma aula com cunho teórico maior, né? Com uma veia teórica mais forte do que uma aula de uma turma de exercício. Petrobras, a gente já vem num ritmo de muito mais exercício. Fazemos pequenas revisões de teoria aqui e vamos direto a exercício. Nessas turmas a gente até faz exercício. Tem ali uns 40 exercícios, mais ou menos 40 questões, e mais o simulado que a gente vai fazer no final do dia. Mas o objetivo principal é fazer uma revisão da parte teórica da estrutura. Uma revisão, quer dizer, não uma revisão rápida, mas um detalhamento da estrutura básica, dos conhecimentos básicos de tributos, tema que cai muito em prova, e também da parte relativa ao ICMS, tá? E aí eu vou aproveitar no finzinho, talvez, não sei, mas na segunda parte, provavelmente, entremeado aos exercícios aí, que a gente deve trabalhar com os exercícios na segunda parte do dia, já que a aula é de dia inteiro, né? Eu vou fazer um pouco com vocês aí a parte do imposto de renda da CSLL, que o Paulo já fez, mas eu vou fazer só um complementozinho falando sobre a nova lei, a integração da contabilidade com o fisco, o RTT, essas coisas novas aí e pensando no que pode ser cobrado em concurso no espaço de 1 ano, 2 anos aí pra frente, tá bom? Quando se pensa numa prova de concurso para contador, né, aquelas ligadas à área de contabilidade e também um pouco as outras, embora o objetivo principal de vocês seja a parte contábil, né, os concursos para contador. Tem um item que eles colocam na prova chamado Conhecimentos Básicos de Tributos, né? Todas as provas da Petrobras vinham com este tema. Nos 2 últimos concursos do BNDES, o tema passou a incorporar também a prova do BNDES. Acho que não cobraram quase nada. Talvez não tenham cobrado nada na prova do BNDES, nas 2, mas estava lá o tema estava previsto lá. Nas provas da Petrobras, a gente pega algumas provas, você tem 4, 5 questões cobradas sobre o assunto. Você pega outras, tem uma questãozinha só, sem vergonha, fácil. E em algumas outras você tem 1, 2, outras não tem nenhuma. Quer dizer, banca de concurso é assim mesmo. Não há um compromisso, uma obrigatoriedade do professor ou da professora que prepara a prova incluir no programa um item e fazer com que este item integre a prova, né? Até porque os programas têm 200 itens e a prova só pode ter 40, 50, 60 questões. Então, fatalmente, ele vai deixar um monte deles de fora ali. Mas o que a gente faz então? Então a gente estuda ou não estuda? Estuda, pega a estrutura básica e depois fica preparado. Eu sempre digo o seguinte, você pega um programa de concurso, você não pode, não deve chegar zerado em nada. Isso é quase que fatal. Zerado que eu falo, eu não tenho a mínima ideia do que tem ali. Isso é quase que fatal. Não, isso aí eu não toquei nisso. Muito difícil você conseguir um resultado bom, porque não é nem questão de dar sorte ou não, mas você vai ficar com uma parte inteira fora. Agora, algumas coisas você vai estudar muito, outras um pouco menos. Aí sim, o componente sorte está integrado no processo, né? Se aquilo que você estudou se dedicou mais, a banca puxar para esse lado, aí você pode dar um pouco mais de sorte. É claro que a experiência dos professores, isso cai muito, isso não cai tanto, ajuda. Mas nem sempre isso resolve. Muitas vezes a prova é diferente das anteriores, e não tem essa coisa de tendência de banca. Às vezes a banca vai por um lado, mas aí naquela prova específica, a Sesgran Rio contratou um outro professor. Foi a primeira participação do Zezinho da Silva na Sesgran Rio. E aí o Zezinho da Silva tem uma característica diferente dos outros 4, 5 que vinham fazendo as provas regulares. Pronto. Você estudou por uma tendência e a prova caminhou para o outro lado. Então, é besteira. Não gosto muito de ficar nessa linha de tendência, tá? Conhecimentos básicos de tributos passa pelo conhecimento do próprio tributo, né? O que é tributo? O que é tributo é uma definição que é uma pergunta que já caiu em prova. E você não vai decorar aquela definição completa do Código Tributário Nacional. Já caiu. E cai de vez em quando assim. A definição de tributo aí cai a definição e as alternativas erradas são a própria definição, saúde, um nãozinho, entendeu? Um sim, trocando 2, 3 palavras, uma palavra só às vezes, o cara troca uma palavra e o resto está tudo igual. Aí você fala assim, se eu for tentar decorar,
é muito provável que você tenha uma chance de errar enorme. Porque você vai no embalo ali, não vai ver um sim ou um não e vai acabar errando. Mas se você tiver a lógica das 5 características de um tributo, você não vai errar. Você vai procurar as 5 características ali e vai falar, elas estão presentes aqui, tranquilo. Quais são as 5 características do tributo que estão presentes lá na definição? A primeira qual é? O tributo tem que ser criado, instituído por... Qual é o instrumento para você criar um tributo, um imposto, uma taxa, uma contribuição? Lei. A lei é o normativo que cria o tributo. Ele só pode ser instituído, criado por lei. O termo do Código Tributário Nacional é: tributo é algo compulsório. Se é criado por lei, ele é o quê? Obrigatório, né? Tributo é algo compulsório, instituído por lei. Então é obrigatório, criado por lei. Agora, como é que se paga o tributo, o imposto, a taxa ou a contribuição? Você pode pagar com... eu estou com um monte de roupa lá em casa que eu não comprei e não estou usando. Posso pegar essas roupas aqui e pagar o IPVA do carro? Infelizmente não. Você, para pagar o IPVA do veículo, você tem que pagar com dinheiro. Então a definição do Código Tributário Nacional qual é? Pago em reais. Como é que está escrito lá na definição? É algo compulsório, criado, instituído por lei, é obrigação pecuniária, né, em pecúnia e moeda, pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quer dizer, tem que ser pago em reais, que é a moeda brasileira. Eu estou falando porque uma banca mais astuta, ela vai avançar um pouco além da simples definição do Código Tributário Nacional. Pode colocar alguns elementos e você fala, eu não sabia sair da definição. A definição era aquela, a banca cobrou alguma coisa de lógica, eu fiquei enrolado, botei o que veio e errei. Porque a opção errada está muito próxima da certa, normalmente, quando a questão é bem feita. Criado por lei, obrigatório, pago em moeda. Agora, o tributo é punição? Alguém está sendo punido pagando imposto? Eu estou pagando imposto, estou sendo punido por conta disso. Você não está sendo punido. Você não está sendo punido ou punida. Você está pagando imposto porque o legislador entendeu que você externou, possui um sinal de renda, no caso do salário ou do lucro da empresa, você consumiu algum produto ou vendeu algum produto ou algum serviço, você tem que pagar o ISS ou ICMS, ou você possui um patrimônio ou transacionou, vendeu, comprou um bem. Então, você tem um motivo, um fato gerador, uma situação que você fez, ou o Estado te prestou o serviço, no caso da taxa, para que o tributo fosse cobrado. Então, tributo não é punição. É a 4ª definição, né? Está escrito lá no Código Tributário Nacional assim: não se constitui sanção por ato ilícito. Então, tributo não é punição, não é multa. E o último item para fechar o conceito de tributo, qual é? Criado por lei, obrigatório, pago em moeda e não é multa. Não se constitui sanção por ato ilícito. Mas a 5ª talvez seja a mais difícil, mas a mais interessante de você fechar o entendimento. A cobrança do tributo, olha só que interessante. O tributo ele é cobrado de que forma? Cobrança vinculada, associada a craseado lei. É diferente de você falar que o tributo foi criado por lei. O que ele quer dizer com isso? Você só pode criar um tributo, você só pode cobrar um tributo mediante a vinculação ao normativo legal, no caso a lei. O que eu quero dizer com isso? Admita que você seja um fiscal da prefeitura de Petrópolis, Teresópolis ou Nova Friburgo. Você é um fiscal de lá, mora na cidade. E você mora em um bairro que foi atingido pelas chuvas, mas você mora numa parte que a chuva não pegou você, pegou o pessoal do outro lado do bairro. E aí você está lá na prefeitura, vem você lavrou uma autuação de um contribuinte que não pagou IPTU em 2012, 2013, e você está em 2014 agora, você autuou ele porque está 2 anos atrasado o IPTU, e ele pede uma audiência, um contato, né? Você marca para ele se explicar, para fazer a cobrança, avisar que ele já está em dívida ativa, aí ele vem e se explica, você é fiscal, ele vem e se explica para você, traz todas as fotos, e você por acaso mora perto,
O que ele está trazendo é de conhecimento seu, que você conhece aquele bairro. Falei, foi verdade mesmo, eu lembro da televisão, do que aconteceu. E lembro de eu ter visto o sufoco que o pessoal do outro lado passou. Aí ele mostra, tá vendo aqui a minha casa? A minha casa quase caiu. Ela está lá. Eu consegui preservá-la, mas o restante eu perdi tudo. Perdi tudo. Ainda estou sem televisão até hoje, consegui comprar uma cama, não sei o que. A pessoa mostra o sufoco que ela passou, a dificuldade que ela passou. Você, fiscal de rendas do município, você tem poderes para liberar essa pessoa de pagar o IPTU? Vendo a situação por qual ela está passando e o que aconteceu com ela? Não. Vocês entenderam? Não pode fazer nada. A mesma coisa o inverso, né? O sujeito é fiscal do imposto de renda, fala assim, eu conheço aquele cara está com recursos escondidos, eu vou tributar o imposto de renda dele. Não pode. Só pode cobrar imposto de renda dele mediante instrumento legal. Ele tem alguma renda não declarada, você pode autuá-lo? Não pode. A cobrança de tributos, de impostos, taxas, contribuições, não pode ser discricionária, não pode ser a bel prazer de quem fiscaliza. Tem que ser vinculada, associada, ligada, amarrada à lei. Então isso é a parte mais difícil da definição, mas ao mesmo tempo é a mais interessante. Tá bom? Então essa é a definição de tributo prevista no Código Tributário Nacional. Eu não vou lembrar todo o texto que está lá, mas tem aí na apostila de vocês, na parte teórica, o texto bonitinho do conceito de tributo, tá?